Muy bien, doctor Lutz. Claramente la industria avícola actual, así como cualquier producción de proteína animal, siempre habrá incógnitas que pueden afectar la producción y también al negocio. ¿Cómo podemos afrontar estos desafíos que son variables que no están en el consciente de lo que uno puede llegar a esperar que pase, sino son variables que están directamente vinculadas con los que no sabemos qué va a pasar? Bueno, um animal se forma de duas maneiras de fazer com que se expresse um animal. Bueno, o primeiro é a genética e o segundo que está ao redor da genética. E quando eu hablo de coisas que estão ao redor da genética, se habla de, por exemplo, de nutrição que vai passar no ambiente, como a cama, a luz, a velocidade do vento, a umidade. Então são todas essas coisas que uno tem que cuidar, prestar bastante atenção para que se pueda com isso alimentar essa genética e com isso expressar, fazer com que a genética se expresse seu máximo potencial. Claro, además hay que tener sumo cuidado con el aspecto gastrointestinal, ¿no? Por ahí empieza todo. Exactamente. Por ahí empieza todo, especialmente en el área de zootecnia. El trato gastrointestinal es el aparato que comanda todo el restante, porque ahí se digere y absorbe los nutrientes y con eso va a hacer con que va a producir huevos, va a ganar peso el animal, também vai ter uma melhor ou pior conversão alimenticia, depende de como tu tratas o trato gastrointestinal. ¿Y qué aspectos son importantes para tener en cuenta con respecto al tracto gastrointestinal? Bueno, fundamentalmente aí passam muitas coisas. Tu tens a parte fisiológica, onde tu tens uma parede, e nessa parede tu tens que cuidar muito do que se chama as vellosidades intestinais. Para que tenhas uma ideia, uma vellosidade intestinal significa aumentar em 15 vezes o que se chama a total superfície intestinal. E depois, dentro dessas vellosidades, tu tem as microvellosidades, que aumentam 30 vezes a mais. Ou seja, qualquer ponto que tu tenhas por uma enteritis, que seja um pouquinho rojo aí, isso significa que não é um pouquinho rojo, é um grande espaço que se está tomando aí, e com isso não se absorve bem. Bueno, uma vez que não se digere, não se absorve, o que vai passar? Vai ter substrato. E esse substrato aí se vão para as bactérias. Em geral, é um tipo de bactéria que vive com o animal, mas que quando tem a oportunidade vai danhar o animal, que se chama o clostridio. E esse clostridio está originalmente no ciego dos animais, das aves. Mas se tu não digeres bem o alimento, se a ave não digere bem o alimento, vai começar a ter substrato para o clostridio, que vai, com isso, vai aumentar a sua população. E uma ave tem um movimento que os mamíferos não têm, que se chama movimento antiperistáltico, además do peristáltico e o antiperistáltico. E quando a população de clostridio começa a aumentar muito, o movimento antiperistáltico faz com que venha para o intestino delgado. E aí, com isso, começa o que se chama enterites necróticas, que é um grande problema hoje que tem na avicultura. E essa enterite necrótica, como digo assim, é um grande problema. Bueno, quem está ajudando o clostridio muitas vezes? Um outro problema que se chama a coccídia. E a coccídia abre as portas. Uma reação normal do trato gastrointestinal é a produção de moco. E esse moco é substrato para o clostridio. Então, se você é uma pelota de neve que um vai ajudando o outro. E, afinal, isso acaba com o animal não logrando uma boa conversão alimentícia e com isso perde a oportunidade de ganância de peso, de produção de huevos. Eso pasa todo el tiempo, ¿no? Eso también es muy importante para tener en cuenta en cuanto al peso del huevo, al color de la yema, a la dureza de la cáscara. Todo pasa para el intestino. O sea, ese está dañado, el restante ahí sí va a estar dañado también, ¿no? Está todo ligado, todo vinculado. Todo vinculado uno al otro. Y, bueno, ¿cuáles son algunas soluciones que se puede hacer para eso? Hoy tú sabes que la gente ya no quiere más antibiótico como promotor de crecimiento. Entonces, el ideal es que se haga un programa, porque no es un producto que va a reemplazar el antibiótico, que tú necesitas de un programa. Y hoy se habla de un programa en donde se divide en 3 etapas: semear, alimentar y eliminar los patógenos. Bueno, tú empiezas con semear. ¿Qué tú vas a semear? Vas a semear con los probióticos, por ejemplo, que son bactérias, son vivos, ¿no? Y esos probióticos van a colonizar el intestino. Pero una vez el probiótico estando ahí, necessitam viver. E tu tens que dar condições para que vivas. Então, entra na segunda etapa,
que... A primeira foi sembrar, a segunda etapa agora vai ser alimentar. E essa tu tem que alimentar os probióticos. Com isso tu vais utilizar enzimas e tu vais utilizar ácidos, né? Porque os probióticos toleram ácido. O Clostridium, Salmonella coli não tolera ácido, pelos probióticos sim. E a terceira etapa seria eliminar os patógenos. Então primeiro sembrar, alimentar e por final eliminar. Como tu haces isso? Tu haces com várias maneiras, como por exemplo os prebióticos, são muito bons para isso, os posbióticos. Quando eu hablo de prebiótico, a Altet tem um produto que se chama Actigen, que é muito bom para isso. Ou um conjunto de produtos, um outro produto de Altet, que se chama Viligin. E nisso é muito bom, o Viligin é bom tanto para gram negativas como para gram positivas. E o Actigen atua mais em gram negativas. E tem mais, deste programa que se pode ser, 80% do êxito está justamente em la eliminação dos patógenos. E nesse ponto, o Actigen tem um aspecto bastante especial, né? E claro, com todo isso, jamais se olvidar que temos micotoxinas. E as micotoxinas, uma vez mais, que te haces tu para micotoxinas? Bueno, absorvente, óbvio, que tem que ter o absorvente micotoxina, mas o melhor absorvente do mundo te vai atrapar 80% das micotoxinas. Solo 80? Porque é bastante, né? 80% é bastante, mas tu tens 20 que te vai restar aí. Então, quando tu trata assim com micotoxinas, também é interessante fazer um programa. Primeiro, se está muito contaminado, não utilizar o produto. Pero a vez uno tem que, porque é isso que tem. Então, tu podes fazer uma correção, existe uma correção, que quem desenvolveu esta correção foi o Dr. Rostain, que é um argentino que trabalha no Brasil há muitos anos, que foi uma correção para a energia metabolizável. Está aí no livro dele. Mas, e se tu sabes que isso vai passar, que os grãos estão malos, há que fazer uma correção nutricional também em la dieta em início, que é poner mais vitaminas e mais minerais, porque essas micotoxinas não são bem-vindas para o corpo. E tudo que o organismo quer fazer é que se vai, mas por isso tu tem que dar o que? As armas para o organismo para que se metabolize mais. E aí para isso necessitas mais vitaminas, necessitas mais minerais também. E alguns sítios têm uma última coisa que me gostaria de dizer a ti, que se chama as mesas densimétricas. E nessas mesas, por tremblor, tu separa os malos de los buenos granos. E os buenos granos tu deveria dar a los pollitos, a primeira etapa de vida, e para as madres também. E o restante vai para outros animais. É nesse ponto, porque são pontos muito pontuais na vida, fundamentais na vida, críticos realmente, porque o pollito quando nasce não tem o trato gastrointestinal completamente desenvolvido. Então, se nesse ponto tu vai danhar, empiezas a perder. Imagina-te, hoje, os broilers, promédio, estão ganhando como 70 gramas ao dia. 70 gramas ao dia, se tu vas a dividir em 24 horas, isso significa o número de gramas que tu vas a perder por pollo, por hora. Pero tu não tens pollo. No, 40, 50, 100 mil. E muitas são cacetas muito grandes, então aí tem que multiplicar por esses gramas que tu estás perdendo. Em porcinos e aves, eu não tenho que pensar nessa forma. Então esses são alguns retos que tem no campo, né? Pero que se podem afrontar atualmente. Sim, se tem que afrontar, né? Porque se tu não haces isso, esses animais são muito sensíveis, a genética é muito sensível. Ou tu alimentas a genética ou não vas a ter uma boa performance, né? E com isso empiezas a perder plata. Doctor Rutz, muchísimas gracias. De nada, un placer.